Domingo 13 de agosto, Mateus 14, versículos 22 ao 23. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus foi ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. E neste domingo, o 19º domingo do tempo comum, e que também celebramos o Dia dos Pais, estou trazendo a palavra de Deus para iluminar e abençoar o seu dia. Hoje Jesus nos dá alguns bons ensinamentos. Depois da multiplicação dos pães, mandou seus discípulos de barco para o outro lado do mar. Jesus fica aí, despede a multidão e depois sobe ao monte para rezar. Sempre depois de um bom êxito em nossa missão, depois da vitória alcançada, precisamos nos colocar diante de Deus para agradecer. Aqui no caso, a multiplicação dos pães. Louvar, fazer silêncio, deixar Deus falar. Mas não é só dar uma passadinha no monte, uma breve oração, de repente mal feita, e está tudo certo. Jesus permaneceu ali no monte em oração por horas, tanto que a noite já estava adentrando há muito tempo. Depois ele vai ao encontro dos seus discípulos, que estão com dificuldade de atravessar o mar, porque o vento estava forte e ainda soprava contra o barco. Agitava o mar e elevava as ondas. Os discípulos já estavam em desespero. Aí vem Jesus andando sobre a água, antecipando a sua vitória sobre a morte, que será alcançada com a ressurreição. Quando os discípulos veem Jesus, pensam ser um fantasma. Estavam com medo da tempestade e, mais ainda, um fantasma andando sobre o mar. É o nosso fim. Quando Jesus se apresenta, Pedro quer ir ao seu encontro, andando sobre as águas. Jesus o chama e ele vai. Mas o mar se agita com o vento e Pedro fica com medo e começa a afundar. Jesus lhe dá a mão e o salva. E diz para Pedro: "Homem de pouca fé."
Assim que Jesus e Pedro sobem à barca, o vento se acalma. Na nossa missão, na nossa vida, sempre enfrentamos tempestades. Teremos problemas, mas é preciso ter fé. Não podemos desistir na primeira dificuldade. Outro detalhe importante é termos Jesus no nosso barco. Jamais caminhar na vida, sair em missão, sem levar Jesus conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, um santo e abençoado domingo, e fique com Deus.